todo tipo de polícia. 5 mil para impedir a passeata. Aí acabou a missa, as mulheres que saíram foram colocadas na frente, que as mulheres, ninguém bate mulher em geral, né? As mulheres na frente, eu me lembro que estava atrás, meu amigo, nunca fiz tanta força. Eu empurrava, rapaz, eu com um monte de malucos, empurrando aquelas mulheres lá para a boca do leão, lá para a boca da polícia. A certo ponto chegou uma ordem de Brasília, deixa passar essas mulheres loucas. E começou uma belíssima passeata em volta lá do Paço Municipal e vão para onde? Vão para casa. A Casa do Trabalhador era o estado de Vila Euclides. Mas tem a polícia lá dentro, vão pro pau. Vão pro pau, e a polícia abriu e tal. Foi uma puta manifestação. Depois de 41 dias de paralisação, os metalúrgicos finalmente concordam em retornar ao trabalho. 9 dias mais tarde, a liderança sindical é libertada. Numa assembleia no Vila Euclides reconquistado, os trabalhadores aclamam a diretoria cassada e a reconhecem como a única representante da categoria. A greve do ABC de 1980 foi o mais longo conflito entre os trabalhadores e a ditadura. Fortaleceu a oposição ao regime militar e apressou a volta da democracia. As greves dos metalúrgicos, que era a greve econômica, greve por melhor salário, greve por melhores condições de trabalho, dentro desse contexto, acabou se transformando numa greve política. Todos aqueles que lutavam pelo processo de redemocratização do nosso país, se via naquela luta dos trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo do Campo, que ali era o canal de somar força pela redemocratização do Brasil. A minha geração foi uma geração abençoada por Deus. Eu sou da geração da redemocratização do país, eu sou da geração que conquistou a direta. Foi uma geração altamente vitoriosa. Isso aí acontece cada 200, 100 anos, entendeu? Na história. Então, dentro da história aqui, eu vivi o meu tempo de vida foi muito rica, muito rica. Pelo menos na minha concepção na luta de classe no Brasil. Se tivesse que voltar no tempo e fazer tudo novamente, eu faria tudo novamente que eu fiz, com muito prazer e com muita energia. Tudo valeu a pena, tudo que eu fiz valeu a pena. Se eu tivesse que fazer de novo, eu faria tudo de novo. Porque hoje eu sou um novo ser por conta do Sindicato dos Metalúrgicos. Quando nós estamos participando de uma luta, de uma greve, por melhores condições de trabalho, por melhor salário, automaticamente você tem a utopia de começar a pensar também numa coisa muito maior. Numa sociedade que não exista explorado nem exploradores. O sonho deve ocupar um grande espaço da nossa existência, porque acho que é o combustível do ser humano. E sonhar com uma sociedade justa e livre, acho que esse sonho a gente pode até querer afastar, mas ele continua latente. Eu acho que a gente ainda pode ter um mundo melhor. Por que não sonhar num mundo justo, igualitário, fraterno? Durante o governo João Goulart, o apoio às reformas de base e pela transformação do Brasil era encabeçada por 3 grandes organizações populares: o Comando Geral dos Trabalhadores, as Ligas Camponesas e a União Nacional dos Estudantes, a UNE.
A UNE teve uma importância grande no pré-64, muito em cima da questão da reforma da educação, que vinha desde 46, a discussão, né? Na questão cultural e na questão política em geral, principalmente depois da Revolução Cubana, em defesa da Revolução Cubana, do Fidel Castro. Na luta imperialista, a UNE teve uma importância muito grande que eu vivi naquela época. No primeiro dia do golpe militar de 64, a sede da UNE na Praia do Flamengo, Rio de Janeiro, é atacada e destruída. Como as demais organizações populares, a UNE aposta na ilegalidade pela ditadura militar. Fizeram um golpe militar, uma grande aliança que pegava a classe média, os empresários nacionais, as multinacionais. Mas à medida que o governo ia adiante, ele foi perdendo aliados. Em 64, o Castelo Branco fez aquela lei sobre a questão da desapropriação das terras, por título da dívida pública, em 20 anos, se não me engano, e perdeu o apoio do latifúndio, né? Depois, em 65, uma recessão, perdeu o apoio da pequena burguesia, no sentido comercial e tal. Cancelou as eleições, perdeu o apoio de muitos eleitores do Juscelino de Lacerda, sobretudo de classe média, né? A economia caiu. Então, a classe média foi se voltando, como foi o único setor poupado, porque participou do golpe, criou ali a classe média um ambiente de grande antipatia com a ditadura militar. Embora oficialmente proibida pelo regime, a UNE se mantém viva pela força do movimento estudantil. A União Nacional dos Estudantes era mais uma bandeira de luta. Todo mundo falava, a UNE somos nós, mas o movimento era localizado. Em Belo Horizonte, São Paulo, um pouco de Recife, Goiânia, que tinha um movimento secundarista forte. E no Rio de Janeiro, com a mudança tática também de uma luta mais política, que era pelo não pagamento das anuidades, para a luta de mais verbas, que era o outro lado da moeda. Pede verba para não precisar cobrar anuidade. Então, o governo tem que dar verba. E que une muito mais os estudantes. E com isso permitimos ir de escola em escola, fazer plenária, sala de aula, discutir professor, discutir currículo, discutir liberdade, democracia dentro da faculdade, participação das entidades estudantes, estudo que dizia respeito à vida comum dos estudantes. Os estudantes saem às ruas. Sofrem dura repressão que culmina com a morte do secundarista Edson Luiz. Artistas, intelectuais, religiosos se unem às manifestações. A ditadura aprofunda o Estado autoritário, com a edição do Ato Institucional número 5, que oficializa a violência, impõe a censura e retira os direitos individuais. Em outubro de 1968, o Congresso da UNE, marcado para Ibiúna, no interior de São Paulo, é cercado por tropas militares e dissolvido antes de começar. As principais lideranças estudantis são presas. A UNE deixa de existir. Não foi por causa do movimento estudantil que fizeram o Ato 5, mas foi pela disputa dentro das classes dominantes. Tinha sempre uma linha que queria uma ditadura de verdade e outra queria manter o esquema do castelo. Essa disputa chegou assim que aí fizeram a ditadura pura e dura, que acharam que assim que iam salvar o Brasil do comunismo. E aí implantaram a ditadura. Era um confronto entre as próprias forças das classes dominantes e da ditadura. O movimento estudantil jogava um papel acessório e mesmo a luta armada também jogou um papel acessório. Após o AI-5, o Brasil mergulha no terror. Uma sociedade amordaçada, as atividades estudantis são proibidas ou colocadas sob forte controle.
Foi somente a partir de 1973 que um movimento estudantil começa a se reorganizar. Nas universidades, novas lideranças usam de artifícios para escapar do controle sobre suas entidades representativas. Existia uma entidade oficial, os melhores alunos davam nome para mandar para a reitoria aprovava aquilo. Mas a chapa era outra, não era aqueles alunos, nem participavam às vezes do diretório. Eles só davam nome para o diretório. E a chapa era, vamos dizer, era outra chapa que aparecia para os estudantes. Ó, a verdade, a chapa é essa. Quando eu entrei em 73, essa mobilização já estava sendo retomada, já entrei participando. Nós tomamos o bandejão, né? Nós assumimos o bandejão, fizemos uma mobilização e assumimos a administração do bandejão, né? E diminuímos o preço da refeição. A gente lutava por melhores condições de ensino. Pela primeira vez, a questão do movimento negro aparece. As mulheres começam a discutir pela primeira vez, ouvi. Foi dentro dos centros sociais que começa a discutir a questão das mulheres, né? E havia a luta política e a luta específica. Às vezes, você dava mais ênfase à luta específica e, às vezes, mais à luta política. Em outubro de 1975, o jornalista Vladimir Herzog é assassinado nas dependências do 2º Exército em São Paulo. Em protesto, 8.000 pessoas pedem o fim da ditadura durante a missa do 7º dia. Poucos dias depois, o operário Manuel Fiel Filho é também assassinado. Em junho de 1976, os alunos da Universidade de São Paulo dão um importante passo na reorganização do movimento estudantil com a criação do Diretório Central dos Estudantes Livre Alexandre Vanucchi Leme, homenageando um colega morto na tortura em 1973. São Paulo começou depois, mas São Paulo tomou uma dimensão muito grande, principalmente depois também da morte de Vladimir Herzog, do Alexandre Vanucchi, que foi assassinado. Começa toda uma grande mobilização em cima das questões dos direitos humanos, das lutas democráticas, da liberdade. O anseio de liberdade, o anseio de mudança, o anseio de um outro Brasil era muito forte. E encontrou nessa juventude um grupo social muito propenso a assumir bandeiras que a esquerda, principalmente, teve muita capacidade em trabalhar no seio dessa juventude. Na resistência aos ataques da ditadura, cresce o movimento. No 1º de maio de 1977, a prisão de estudantes no ABC Paulista impulsiona o primeiro grande ato de protesto dos estudantes do Rio de Janeiro. Foi um ato político já com desdobramento das prisões que tinham ocorrido em São Paulo. Conseguimos fazer essa ponte e chamar os estudantes para um ato de protesto, né? E aí tomou esse caráter político, protesto contra a ditadura, né? Apareceu um número enorme de pessoas para a gente ver como é que já havia na sociedade um rebuliço. Tinha helicópteros do exército, faziam rasante na PUC, né? Eles se sentiam até muito importante lá, porque era um troço, um aparato incrível. Até a gente achou que poderia haver repressão na saída, não houve. Eu estava lá, eu era o presidente desse, também não esperava, né? E procurei, da forma mais tranquila possível, da forma mais conciliatória possível, para não estimular
ninguém a nenhum tipo de ação ou ação política, digamos assim, mais enérgica, né? Fui mais conciliador do que o Lula, né? Ali naquele momento, no sentido de segurar, né? Por só aquilo já era um ato que certamente teve expressão nacional, né? Ali o movimento se estruturou. Todas as correntes, de alguma forma, cresceram bastante ali, né? Hoje em dia, talvez falar de um ato de 7.000 pessoas possa parecer uma coisa menor, mas naquele momento foi de uma importância tremenda e incomodou muito a ditadura. O movimento se generaliza por todo o país e se articula através dos encontros nacionais dos estudantes. A ditadura tenta deter a reorganização estudantil, impedindo o segundo encontro em Belo Horizonte. Fizeram uma barreira em Belo Horizonte. Então, todos os ônibus que iam chegando com os delegados, eles prendiam antes de chegar. E os que entraram lá, eles tiraram na base do tapa, fecharam a coisa e tiraram. Então, foi... lá em Belo Horizonte não se conseguiu fazer. Então, foi convocado para a USP. Um mês depois, eu não me lembro bem. Na USP, aquele coronel Erasmo Dias disse... Ele achou absurdo o pessoal ter marcado em São Paulo, que era um desrespeito a ele. Ele disse que não ia ter o terceiro N. E aí, eles cercam a USP, né? Toma a USP e o pessoal resolve fazer na PUC. E driblam a repressão e fazem o... Só que o Erasmo Dias, da televisão, tinha dito que ele tinha evitado o terceiro Encontro Nacional dos Estudantes. E quando ele vê as resoluções, a coisa, ele fica enfurecido, ele invade a PUC e arrebenta a PUC. O terceiro Encontro Nacional dos Estudantes adota uma resolução central: refundar a UNE, a União Nacional dos Estudantes. O movimento se expande no Brasil inteiro, né? A refundação da UNE é uma expressão da retomada da força do movimento estudantil. Existia a mística da UNE. A UNE era um símbolo de luta muito importante contra a ditadura. Falar da UNE significava falar de um instrumento importantíssimo de luta contra a ditadura e que tinha tido um papel protagônico em 1968. Todos sabiam disso. De alguma maneira, nós éramos influenciados por aquela mística. O apoio que a cidade do Salvador traz para esse congresso se manifesta nas mínimas e grandes atitudes de toda a população, nos aplausos aos ônibus que passam, nas pichações, nos cartazes, no alojamento dos inúmeros congressistas que estão aqui. Na verdade, Salvador hoje é a UNE. Salvador hoje se confunde com a luta dos estudantes. É, na verdade, o grande cenário dessa reorganização que hoje lutamos aqui. O pessoal que conversei durante a viagem estava assim completamente unido em termos de levantar a UNE, uma UNE realmente forte, acontecesse o que acontecesse. A UNE não está sendo construída hoje, em dois dias, não. A UNE está sendo construída desde 69, quando foi fechada, o pessoal começou a debater nas escolas. Então não é 2 dias que está se fazendo a UNE. Estudantes do Brasil inteiro se dirigiam para Salvador. Esse processo foi antecedido de assembleias em cada faculdade, onde nós tirávamos os delegados. Então, quando você se refere a 5.000 delegados, significa que houve um processo de envolvimento, de participação, de um número muito maior de estudantes. Rapaz, a maior impressão que eu tenho do Congresso
é que o Congresso é um grande festival, sabe? Não assim no sentido de porra louquice, mas no sentido em que as pessoas explodem e se reúnem com felicidade, sabe? Com garra de liberdade, pouco ligando se a repressão vai ser maior ou pior, sabe? A luta contra a repressão passou, sabe? Você entrou aqui, isso aqui é como se fosse um território livre. Apesar do governo dizer que não ia permitir a refundação da UNE, era mais um troço retórico, porque, na verdade, a única coisa que eles faziam era não deixar de ser dentro da universidade. Apesar do Congresso ser ilegal, era uma realidade meio difícil de reprimir. Gostaríamos de ler uma carta tirada pelos presos políticos do Rio de Janeiro. Saudamos o Congresso de Reconstrução da UNE e enviamos nossa solidariedade aos estudantes universitários em suas lutas. Muitos de nós, hoje presos políticos, enquanto estudantes, participamos das jornadas de luta da UNE. Sabemos por experiência e por conhecimento da nossa história do papel desempenhado pela UNE, seja na defesa dos interesses dos estudantes, seja na defesa dos interesses mais gerais do povo brasileiro. Pela unidade dos estudantes, por uma UNE forte e combativa, engajada nas lutas do povo brasileiro. Presídio Político, Rio de Janeiro, 23 de maio de 1979. A UNE somos nós, a UNE é a nossa voz. Isso aqui não é concessão nenhuma, isso aqui é uma conquista do movimento estudantil, da mobilização popular. E sabemos que pela mobilização, pela soma de todas as forças, de todos os setores mobilizados na luta, nós vamos chegar à conquista da anistia ampla, geral e restrita e na derrubada da ditadura militar. Abaixa a ditadura! 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 O Congresso de Salvador representou o coroamento, em termos de êxito, desse processo de reorganização. E foi muito importante, porque não somente tivemos o Congresso, que formalmente refundou a UNE, como em seguida tivemos uma experiência inédita para a época. Nós organizamos uma eleição direta para a presidência da UNE. Tinha um valor simbólico muito grande isso, a ponto que o Figueiredo chegou a proibir e fez um pronunciamento, se não me engano, na televisão, no primeiro dia da eleição direta, chamando a atenção da ilegalidade daquele processo. O problema é que aquele pronunciamento, inclusive, nos estimulou muito a ir para dentro das salas de aula e estimular os estudantes a votarem na primeira eleição direta para presidente de alguma coisa no Brasil desde o golpe de 64. Isso tudo vai ser muito importante nas diretas já, aqueles estudantes todos que vão se mobilizar ali nacionalmente no momento das diretas já. Mas o que eu mais admiro, o que eu mais acho que foi importante nessa época, era como as pessoas se doavam. Que doavam até sua vida. E se a gente reparar, essas pessoas, em grande parte, eram pessoas que queriam uma vida muito confortável, se seguisse sua vida de estudante, profissional, e doaram toda a sua energia por uma utopia que não se realizou. Mas o que eu acho que me emociona e que eu vejo nesses 40 anos é, inclusive, a falta disso hoje em dia. Uma doação total, como naquela época, eu não vejo. O que eu mais tenho saudade é de um ambiente, de uma politização baseada principalmente em ideais. Nós lutávamos ali por um ideal maior, que era derrubar a ditadura. Tínhamos visões diferenciadas de como fazê-lo, mas, de alguma maneira, todos nos entregávamos a esse processo. E havia riscos. O que eu lamento hoje em dia é que a política predominante aboliu a questão do risco.
último ato que eu participei como estudante, já não mais como presidente do DCE, foi um ato de protesto contra a destruição da sede da UNE. E foi o único ato de protesto que eu participei na minha vida contra a ditadura, que eu peguei uma pedra e joguei uma pedra no policial. Foi importantíssima a luta, importantíssimo. Foi um grande momento da minha vida, no sentido de ter me engajado e ter mostrado esse exemplo, esse tipo de comportamento de protesto. Jamais passamos esses sonhos, conseguimos passar esses sonhos, né? Mas foi importantíssimo ali naquele momento para poder lutar contra algo que a gente não aceitava, contra algo que a gente não concordava, né? Contra essa barbaridade que nós vivemos esses anos todos, né? De repente ter encarado a ditadura, não? Foi doloroso a gente ver amigos da gente. Meu irmão morreu, né? É um prazer lutar contra esses caras, pô. Com certeza. No final dos anos 1970, o Brasil tinha dezenas de presos políticos, centenas de mortos e desaparecidos, milhares de exilados e banidos. No caminho para acabar com a ditadura, a palavra-chave era anistia. Muitas de nós, que tivemos também presos antes e saímos da prisão, tínhamos companheiras e amigos presos. Então, nós nos juntávamos com um grupo que chamava de familiares de preso. É uma luta que foi assumida desde seu início como uma luta política. Apesar de ser uma coisa de família, de mães, na sua maioria mulheres, ela tinha já, desde do seu berço, uma conotação política, por essa consciência que nós tínhamos que só poderíamos fazer alguma ação com eficácia se isso fosse uma luta mais ampla. Os presos políticos, nesse tempo, sempre se manifestando com as famílias. Tanto que as nossas denúncias aconteciam na Europa inteira. O Delfim Neto era pegar a grana lá para o plano do governo, tinha passeata em Paris, em Londres, não sei o quê. Quantos desaparecimentos, as torturas, tudo era denunciado.
Nós procuramos os advogados de preso político para ajudar os presos que estavam numa situação mais complicada. Os presos faziam greve de fome algumas vezes por reivindicações que foram se tornando cada vez mais importantes. E nós participávamos da luta pela divulgação desses movimentos e da negociação também, né, com as autoridades. E nós íamos nas reuniões e nas assembleias e nos locais para falar de anistia. Eu acho que a gente nem usava ainda esse termo. A gente usava solidariedade dos presos políticos inicialmente e depois luta pela anistia. Não existia ainda comitê pela anistia. Aprofundar cada vez mais a nossa intervenção política deva ser em que a ditadura reconheça que um companheiro como Alex Polari de Alverca, que sobre ele pesa 80 anos de prisão, a ditadura não vai conseguir com que o companheiro cumpra a sua pena. Que nós vamos resgatar, através da nossa luta, da luta pela anistia ampla e geral e restrita, o companheiro do cárcere da ditadura. Em 1978, com a criação do Comitê Brasileiro pela Anistia, a campanha em favor dos presos, banidos e exilados passou a ter alcance e horizontes maiores. Sou mãe de 2 exilados brasileiros, Cid de Queiroz Benjamin e César de Queiroz Benjamin. O meu filho mais velho, Cid, em 1970, abril, ele foi preso. Em junho, ele foi trocado pelo embaixador alemão, que tinha sido sequestrado. O César saiu de casa com 15 anos de idade. Com 17 anos, ele foi preso. Os militares, baseados num laudo psicológico dado não sei por quem, que dizia que a idade mental do César era 35 anos, e, portanto, ele penalmente seria responsável, eles começaram a processar o César. César foi mantido na prisão durante 5 anos. Dado aquela campanha enorme pelos jornais que nós vínhamos fazendo, o presidente Geisel oferecia a liberdade do César com a condição de que o César saísse do país. A Maia foi um pouco a alma da luta pela anistia. Ela assumiu uma luta política geral como poucas fizeram. Teve outras mães assim, mas a Ira Maia, eu acho que ela representa o conjunto. O povo brasileiro não se calará jamais. Houve muita gente que desempenhou o papel que foi a público. Outros ficaram no anonimato, na retaguarda. No Comitê Brasileiro pela Anistia, teve muita gente nessa situação, né? Por exemplo, a Ordem dos Advogados teve um protagonismo enorme, a Ordem Federal teve um protagonismo muito grande. A ABI Nós tivemos muito apoio de gente da cultura e da arte também, os artistas. Eu acho que isso a gente sempre tem que lembrar disso. Pessoas que não tinham pessoas diretamente ali presas e foram os primeiros a assumir e ser solidários com essa luta. Havia uma interdependência
da sociedade organizada, dos familiares, dos advogados, dos intelectuais, dos artistas. Era uma luta que acabou empolgando o país. Quem vai esquecer de tantos outros companheiros que ou exilados, ou banidos, ou mortos, como Mário Alves, como Pedro Pomar, como Fernando Santa Cruz, tantos companheiros que estão indelevelmente marcados na história brasileira. O Comitê Brasileiro pela Anistia, desde o seu início, tinha claro a palavra de ordem, anistia ampla, geral e restrita. Nós tínhamos clareza, e o movimento tinha essa clareza como um todo, que a nossa luta era uma luta política, que era uma luta contra a repressão política e por democracia. A gente não pensava em anistia como esquecimento, anistia como justiça. E a gente não pensava em anistiar torturador, nem muito menos ter nenhuma reciprocidade. Pelo contrário, a gente achava que esses torturadores e o Estado brasileiro tinha que responder pelos seus atos. Vamos anistiar quem nos tortura e quem nos oprime há mais de 15 anos? Cadê os nossos companheiros que foram assassinados e que suas famílias não tiveram sequer direito ao seu corpo até hoje? Cadê os nossos companheiros que não foram reconhecidas as suas prisões? Cadê as milhares de pessoas que foram torturadas nesse país? Cadê todo o sofrimento do povo durante esses quase 12 anos de superexploração do trabalho, de violência e de repressão policial? Onde é que nós vamos perdoar uns assassinos como esses, companheiros? Nunca vamos perdoar uns assassinos. Em julho de 1977, a ditadura lança um novo ataque, prendendo estudantes e trabalhadores de uma organização da resistência clandestina. As prisões fazem crescer ainda mais o movimento pela anistia. A carta dos presos denunciando as torturas é publicada nos jornais e ganha as ruas. O julgamento em dezembro de 1978 é acompanhado por manifestantes na porta da Auditoria da Aeronáutica. Novos tempos se anunciam. Presente que eu daria para o Brasil em 79? A pergunta é meio difícil de responder. Voltar ao Estado de Direito, você viu? Mais abertura. Já devia ser aberto há muito tempo. O que é abertura? Liberdade. Tá faltando? Tá faltando. Eu acho que o Brasil deve ser entregue aos civis. O regime estava bastante pressionado e abre uma chamada política de distensão, né, lenta, gradual e tal, como se dizia na época, e os movimentos sociais começam a crescer. O Congresso se mobiliza, grande parte por força e insistência pessoal de alguns deputados, que à época eram chamados de autênticos, e grande parte pelo lobby da sociedade mesmo, em cima do parlamento. A ditadura conseguiu juntar uma unanimidade que estava incomodando, né? Está atrapalhando. Então, essa coisa se convergiu, naquele momento, para a questão da anistia na luta da liberdade democrática. Em 79, o governo apresenta uma primeira proposta de anistia. Isso é recusado pelos movimentos, porque era muito limitada. Os presos políticos iniciam uma greve de fome, passam 32 dias em greve. Aí, a participação da sociedade como um todo.
Foi feita a defesa da proposta de greve por tempo indeterminado. Passaremos à votação nominal. Odria. A favor. Jesus. A favor. Nelson. Manuel. Salles. Gilney. Marcos. André. Hélio. Paulo Henrique. Pela greve. Jabu. Pela greve. Alex. Pela greve com declaração de voto. Ginho. Favor. Zé Rezende. Pela greve. Eu. Pela greve. Unanimidade. É muito difícil você fazer uma greve de fome, particularmente uma greve de fome de 32 dias, mas aquele coletivo era um coletivo forte, bastante forte, muito calejado em greve de fome. E outra coisa, nós passamos a receber a visita de todo mundo, ou seja, desde o segundo, terceiro dia, a nossa greve de fome já era vitoriosa, porque estava o Brasil inteiro indo lá nos visitar. Politicamente, a gente estava atingindo direto o nosso ideal e começaram a eclodir movimentos de anistia pelas ruas e as pessoas iam visitar, falar, ou seja, a greve de fome, desde o terceiro, quarto dia, já era vitoriosa até o 32º. Aos participantes do ato público pela anistia de 14 de agosto de 1979. Os presos políticos em greve de fome há 24 dias trazem sua solidariedade a todos os participantes desta grande manifestação popular pela anistia ampla, geral e restrita. Depois de 10 anos encarcerados, nós ansiamos por liberdade, mas antes de tudo, ansiamos pela libertação do nosso povo, da fome e da opressão. Eu, como preso político, vamos dizer, eu me senti muito encontrado comigo mesmo. Eu talvez nunca estivesse tão dentro de mim quanto naqueles momentos em que a gente estava brigando, que a gente brigou, que a gente discutiu para fazer a greve de fome. Desde muitos anos foi talvez a primeira ação política nossa que realmente a gente estava em consonância com um conjunto bastante expressivo da sociedade, né? Uma coisa da qual acho que a gente tinha se afastado involuntariamente há algum tempo. Acho que foi a primeira greve pela vida que a gente fez. Era uma greve que não era para morrer, era uma greve para viver. A greve de fome nacional dos presos políticos pela anistia ampla, geral e restrita foi o ponto alto da campanha. Ela denunciava o projeto de anistia parcial da ditadura que, entre muitas limitações, excluía os participantes da luta armada. Chegou o dia de encaminhar ao Congresso o projeto de lei de anistia aos que hajam cometido crimes políticos ou conexos. A mensagem da anistia levada em mãos ao presidente do Senado foi logo contestada pela oposição. O projeto de anistia enviado pelo governo não satisfaz. Estou certo que não satisfaz a nação e não satisfaz ao movimento democrático brasileiro. A lei da anistia é aprovada às pressas pelo Congresso Nacional. No mesmo dia, os presos políticos encerram a greve de fome depois de 32 dias de apenas água, açúcar e sal. Apesar do Congresso Nacional aprovar o projeto do regime, a ditadura foi obrigada a encontrar maneiras para libertar todos os presos e permitir a volta de todos os banidos e exilados. A rigor, a anistia com relação aos presos políticos, ela foi limitada àqueles que não participaram de ações armadas. Concomitante à promulgação da lei de anistia, houve a mudança da lei de segurança nacional e essa, que foi a última, baixada pelo governo
militar, ela diminuía o tempo de prisão dos crimes praticados via luta armada ou crimes de sangue. A lei de segurança mudou e a própria política da repressão do Estado brasileiro com os presos políticos também mudou. Então, o que aconteceu? Os presos começaram a sair e os exilados a voltar. Muitos voltaram, inclusive, antes de poderem voltar, mas voltaram, bancaram. Chegava aqui, ia todo mundo preso, depois soltava. Na lei proposta pelo governo e aprovada pelo Congresso, existia uma cláusula ambígua: anistia para os crimes conexos. Na prática, o perdão para as torturas, mortes e desaparecimentos cometidas pelos agentes do regime militar. Esta impunidade vigora até hoje, reconhecida inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é uma vergonha acachapante para o Supremo Tribunal Federal. É uma mancha na história do Supremo que envergonha não só o judiciário, como a qualquer do povo, qualquer cidadão. Por quê? Porque imagina colocar torturador junto com aquele que queria derrubar um governo ilegítimo. O Estado brasileiro tem como praxe, e fez de novo, uma política de esquecimento. Passa por cima, pede desculpas e continua para frente, fazendo a mesma coisa. Eu uma vez estava pensando que a história, né, é versão geralmente contada pelos vencedores. E a gente, em parte, venceu. Mas a história continua sem estar contada por nós. Ou a gente não soube contar, ou alguma coisa a gente não venceu. Porque os torturadores continuam aí, os mortos e desaparecidos não foram esclarecidos, suas mortes, nem o desaparecimento, os corpos não apareceram, as pessoas que morreram na Araguaia continua tudo obscuro. Ou seja, essa luta é uma luta que foi ganha parcialmente. Tortura não pode ser um crime anistiado. Não é anistiável o crime de tortura. Por que no mundo inteiro todo mundo espera os corpos? Porque isso para o ser humano é fundamental. Para a minha existência é uma justificativa eu saber o que aconteceu com uma pessoa que eu gosto. Tem que saber o que aconteceu. Ela não pode sumir. Nem o vizinho da esquina pode sumir pura e simplesmente. Não pode sumir, uma pessoa não pode sumir. O próprio exército devia cobrar, cara. Porque foi o exército que torturou. Os porões da tortura foram do exército. Nós vivemos hoje, no meu entendimento, ainda o rescaldo da derrota do golpe militar em 64, onde a sociedade crescia economicamente, crescia politicamente, em termos da organização do povo, entendeu? O povo buscando sair da escravidão no campo. Então, isso foi cortado com a baioneta. E esse corte que deu esse ato todo ainda tem que ser muito costurado. É fundamental sair do quase de derrota, sair do campo do medo. Tinha que ser muito mais colocado nos livros didáticos do governo, oficiais do governo, o que houve, a tortura, a repressão. Tem que ser muito, porque isso tem que ser discutido em sala de aula. Para mim, tortura é uma coisa que ultrapassa a humanidade e não dá para ter sentimento de bonzinho, coitadinho, porque mandaram ele fazer, ele fez. Não dá. Não fizeram isso porque eram doidos, não fizeram isso porque eram psicopatas, fizeram isso sabendo o que estavam fazendo, cumprindo um papel. O processo de anistia não foi apenas a volta dos presos, a saída de alguns presos. Eram, digamos, uns primeiros respiros de um futuro que ia se procurar. A
às vezes penso que essa fase foi uma das fases mais importantes da militância da minha vida. E olha que eu participei de muitas coisas, porque foi uma coisa que envolvia emoção, tinha um risco e, ao mesmo tempo, tinha assim, um objetivo que era mais do que solidariedade. Eu acho que era um pouco a concretização dessa visão nossa de política, né? Que é uma política que leva também afeto. E a gente teve vitórias importantes, apesar de não ter sido uma vitória como a gente queria. Todos nós lutávamos por um Brasil onde a população tivesse respeitados os seus direitos de cidadania, os seus direitos humanos, onde a democracia imperasse. A luta pela anistia e essa organização, ela permaneceu e permanece até hoje nas comissões de verdade, nas lutas contra as torturas dos presos comuns. Talvez a gente não tivesse essa tradição no Brasil com essa força. E eu acho que isso ficou de herança, né? Organizações pelos direitos humanos. A gente quer mais. Eu acho que a gente vai continuar querendo mais. Liberdade é liberdade. Eu acho que a gente está aí para brigar por ela. Eu acho que as pessoas precisam aprender a valorizar a democracia. Muita gente pensa que isso veio de graça. Muita gente pensa que isso faz parte da história do Brasil. Não, não é verdade. Esse país tem uma história de golpe atrás de golpe.